mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe um desafio bem legal. Nós vamos fazer mini pizza para vender e se prepare para ganhar dinheiro, porque eu consegui fazer 50 mini pizzas com apenas R$30. Vou mostrar para vocês tudo nesse vídeo, preparando as massas, fazendo o recheio, montando, embalando. Tá bem completo esse vídeo hoje para vocês, tá bom? E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o custo, vamos falar sobre sugestão de venda, tudo certinho, tá? Então fique comigo até o final para você não perder nada. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo quando eu postar aqui, tá bom? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, gente, vou mostrar pra vocês aqui tudo que eu comprei no mercado e vou falar o preço pra vocês também que eu paguei aqui na minha cidade, tá bom? Começando pela farinha de trigo, aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo, mas eu vou utilizar somente a metade. Eu paguei nessa farinha de trigo R$3,98, vou deixar pra vocês aí a foto lá do mercado que eu tirei, tá bom? Aqui eu tenho 10 gramas de fermento biológico seco e eu paguei nesse fermento R$1,58. Tenho um molho de tomate pronto, que eu vou utilizar esse molho pronto mesmo, tá? Eu paguei R$1,48 dessa marca aqui. Aqui eu tenho um milho verde, que eu também não vou utilizar a latinha toda, mas eu paguei nesse milho verde R$2,88. Aqui eu tenho queijo mussarela. O queijo mussarela eu comprei essa peça que já estava pesada lá no mercado, mas eu preciso mostrar para vocês isso aqui, ó. Ela custou R$44,80 o quilo. E eu vou usar, aqui nessa peça eu tenho 404 gramas, tá vendo? Mas eu vou utilizar aqui em média 250 gramas. Então depois eu vou partir, vou pesar e vou somar somente 250 gramas, tá? Mostro para vocês depois. Vindo pra cá eu tenho uma linguiça calabresa, que como vocês podem ver são duas linguiças, mas eu vou utilizar somente uma. Então, eu paguei R$10,24, eu vou calcular somente uma, eu vou calcular metade, tá bom? E vindo pra cá eu tenho o frango, olha, aqui eu tenho 1 kg de frango, eu paguei nesse frango R$15,98, se eu não me engano, vou deixar também aí o preço para vocês, mas eu não vou utilizar 1 kg de frango, eu pretendo utilizar somente 300 gramas, tá? Vou pesar e vou mostrar para vocês também. Então, isso foi o que eu comprei no mercado, tá? E os preços foram esses que eu paguei. Agora, nós vamos começar a produção aqui, vou começar preparando a massa da pizza, porque ela precisa descansar, para depois eu começar a partir pro recheio. Comecei pesando aqui a farinha, 500 gramas de farinha de trigo, tá bom? Vou trabalhar com essa quantidade aqui, vou mostrar para vocês o restante dos ingredientes. Então, aqui eu tenho meio quilo de farinha de trigo, tá? Vou acrescentar 10 gramas de fermento biológico seco. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar. Dar uma misturadinha aqui. Vou colocar também 25 ml de óleo. Uma colherzinha de chá de sal. E agora eu tenho aqui 3/4 de xícara de água morna e eu vou acrescentando essa água morna aos poucos aqui, até dar o ponto. Vai colocando aos poucos, porque essa pode variar de acordo com a farinha que você está utilizando, tá bom? Massa, ela não chegou no ponto com 3/4 de xícara de água, então eu peguei mais um pouquinho e vou acrescentando aqui até chegar no ponto. Isso é super normal, você pode fazer isso também, tá? Olha, aqui minha massa já chegou no ponto, eu não vou precisar mais de água. Agora eu preciso sovar essa massa, vou sovar ela aqui por uns 10 minutinhos, até deixar ela bem lisinha. Vou sovar ela aqui na minha bancada. Aí, com a bancada limpa, né? Vou colocar a massa aqui e vou sovar ela muito bem, até ela ficar bem lisinha. Silhouettes of you are like a taunt.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Bom, já sovei a minha massa. Agora eu vou deixar essa massa descansando aqui mesmo na bacia onde eu fiz a massa. Vou deixar ela descansando aqui por uns 30 minutos, 40 minutos. Ela precisa crescer um pouco, tá? Vou tampar com plástico e vou deixar num lugar bem quentinho aqui para ela crescer mais rápido, para fermentar mais rápido. E aí, enquanto acontece essa fermentação, eu já vou preparar aqui os ingredientes para fazer o recheio. Aqui está o frango que eu vou utilizar, tá bom, gente? Eu pesei 300 gramas, tá? 300 gramas. Agora eu vou cozinhar, vou temperar, vou desfiar, vou deixar prontinho aqui para usar no recheio. Olha só, minha massa já cresceu. Eu deixei ela descansando uns 40 minutos, sem pressa. Se você tiver com pressa, eu te indico fazer os discos um dia antes, tá? No dia anterior, porque você pode guardar dentro da geladeira ou até fora da geladeira mesmo depois de pré-assado, e aí você no dia seguinte monta as pizzas, tá? Caso você esteja com pressa. Então eu não estava com pressa, eu deixei a minha massa descansando aqui tranquilamente por uns 40 minutos e ela descansou bem, tá vendo? Agora eu vou abrir os meus discos. Para isso eu vou precisar de auxílio de um rolo e eu tenho aqui um cortador também. Esse meu cortador, ele tem 10 centímetros de diâmetro. Mas se você não tiver um cortador, você pode usar um copo no diâmetro que você preferir aí, do tamanho da sua pizza, tá? Então, eu vou precisar também de farinha de trigo, então eu tenho aqui um pouco de farinha de trigo para me auxiliar na abertura da massa. Vou abrir a minha massa e agora vamos começar a preparar os nossos discos aqui de pizza. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna... Olha só, gente, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Eu pesei a minha massa total, deu 820 gramas, tá? Então, cada disco meu tem que ter, em média, 16,20 a 17. Então, esse aqui deu 17. Vou tentar deixar todos nesse diâmetro assim, ó. Porque é um diâmetro bom, tá vendo? Não é muito fino e nem muito grosso. Então, e 10 centímetros de diâmetro que tem aqui o meu disco, tá? Olha só, eu medi aqui no meu cortador, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. 10 centímetros de diâmetro e deu 17 gramas. Cada disco vai ter 17 gramas. Eu vou fazer, em média, 50 discos, tá? Com essa receita, com essa massa aqui, ó. Então, bora lá. Vou mostrar pra vocês agora como que eu faço pra ficar mais interessante na hora de abrir. Olha só isso aqui de rebarba que deu. Quando a gente abre disco por disco, você não desperdiça tanta rebarba. Eu vou guardando essas partes aqui, que isso aqui ainda pode formar mais um disco. Então, bora lá. Então, depois que eu abri o disco, eu vou deixando ele aqui descansando, tá? Dei uma polvilhada de farinha de trigo para não grudar na bancada. E já vou deixar as minhas massas tampadas. Vou pegar aquele mesmo plástico que eu usei e vou deixar tanto a minha massa aqui, tampadinha, quanto os discos que eu estou fazendo, tá? As rebarbinhas eu vou deixar aqui dentro também. Então, bora lá. Feito isso, eu tenho aqui a minha balança. Se você não tiver balança, não tem problema. Você vai ir porcionando assim, a olho mesmo, tá? Com o tempo você vai acostumando aí, vendo a quantidade de massa. Então, eu tô fazendo discos de 16 até 17 gramas. Pego a quantidade de massa e vou pesando. Aí, dessa forma, 17 gramas. Aí, dessa forma, eu consigo abrir o meu disco mais fácil, no diâmetro certo, e não fica muita rebarba. Porque quando você deixa bastante rebarba depois, se você abrir a massa inteira e ir tirando disco por disco, vai sobrar todas aquelas rebarbas assim. Você pode aproveitar aquela massa. Só que aquela massa, ela já tá bem seca. Por quê? Porque a gente já passou bastante farinha de trigo nela aqui, ó. Nesse momento de abrir, a gente põe bastante farinha de trigo. Então, ela já fica seca e já fica até ruim de abrir de novo. Aqui, a gente vai ter menos desperdício aqui daquela massa, né? Porque vai sobrar pouquíssima rebarba
e vou deixando ela descansando ali de novo. Com o tempo ela vai descansando e vai voltando ao normal. Então aqui, olha, é interessante você ir abrindo sua massa, tirando ela da bancada, vai passando farinha de trigo assim. Por quê? Vou te mostrar. Ó, abri. Deixa eu ver se já tá no diâmetro aqui certinho. Já. Por que que é interessante você retirar ela da bancada, trabalhar com ela assim, ó? Porque assim, ela já não tem mais elasticidade. No caso, quando você abre a massa, você acaba de abrir, se você cortar ela na mesma hora, ela encolhe, tá? Então, acaba que ela fica ou deformada, ou ela não vai ficar no diâmetro certinho que você quer. Então, faz dessa forma, olha, abre, levanta ela, tira ela da bancada, e aí sim você corta. Olha só, o pouquinho que sobra. Tá vendo? Só isso aqui, ó. Só isso aqui, que eu não vou desperdiçar. Vou colocando aqui, ó, vou juntando aqui dentro, sempre cobertinho aqui para não ressecar. E temos aqui mais um disco. Aí eu vou colocar esse disco aqui também para descansar. Daqui a pouco, quando tiver uma quantidade de disco suficiente aqui, eu coloco na minha forma. Então, assim eu vou fazendo com toda a minha massa. Agora, gente, eu vou untar aqui a minha forma com um pouquinho de óleo. Eu já estou com alguns discos ali prontos, então eu já vou colocar aqui na minha forma, tá? Mas eu ainda vou deixar eles descansando mais um pouquinho. Olha só como que tá ficando. Aí ela vai crescendo, tá vendo? E vai ficando assim, grossinho, mas ela não descansou o suficiente ainda não. Vou colocar na minha forma. Aqui eu posso já colocar uma pertinho da outra. Deixar só um espacinho, né, pra elas não colarem. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming. Ó, vou colocar essa quantidade aqui. Continuo deixando minhas massas aqui tampadinhas, descansando, sempre tampadas para não ressecar. Ó, agora uma coisa muito importante que você precisa fazer é pegar um garfinho e furar toda a sua massa. Mas você vai furar mesmo assim, tá? Isso aqui vai fazer com que ela não cresça, não dê bolha de ar, né? Na hora que tiver no forno, porque nós vamos pré-assar essa massa. Então, olha, pode furar bem toda ela. Antes de deixar ela descansando. Olha só, ela fica desse jeitinho assim, toda furadinha, tá bom? Agora eu vou deixar ela descansando por pelo menos 20 minutos, só para ela crescer mais um pouquinho e já vou levar para assar. Aí eu vou deixar o meu forno pré-aquecendo e vou colocar no forno, vou deixar lá no máximo 10 minutinhos, tá? É só para pré-assar, nós não vamos assar essa massa agora não. Então ela vai continuar branquinha, vou mostrar para vocês aqui como que ela fica. E como estamos? Já estou aqui com algumas massas, alguns discos de pizza já assado, olha só como que fica. Linda, né? Não pode deixar passar mais do que isso, tá, gente? Porque é só para pré-assar, porque senão você vai deixar a sua massa muito seca. Olha como que ela fica fofinha. Olha isso. Essa massa é deliciosa. Então, aqui eu tenho alguns discos já assados. Aqui eu coloquei esses disquinhos para esfriar, tá? Já estão assados também. Então, eu tiro do forno e deixo aqui nessa grade para circular um ar. E aqui eu tenho uma forma esperando para entrar no forno, só que eu tô com uma assando lá, né? Então, eu tenho que assar uma de cada vez, porque meu forno é pequeno. Mas aí, eu coloquei aqui do jeito que eu mostrei pra vocês, né? Fiz os furinhos, tô deixando ela aqui descansando enquanto ela aguarda a vez de ir pro forno. E assim estamos indo. E aqui eu sigo com as minhas massinhas já prontas, tampadinhas aqui no plástico para não ressecar. E isso daqui foi o que sobrou de massa, olha, não dá nem para abrir para fazer uma outra massinha, outro disco. Mas eu aproveitei a massa praticamente toda, né? Só sobrou isso daqui de massa. Vou mostrar para vocês quanto que pesa o disco depois de assado, tá? Olha, os meus discos ficaram mais ou menos nesse peso, nessa gramatura, tá? Entre 18, 19, olha. Ó, esse ficou um pouquinho mais leve. 18, tá? Então, elas ficaram
mais ou menos nessa média de peso. Massinhas assadas, vou mostrar pra vocês como que ela deve ficar, levemente dourada, tá? Não precisa deixar mais do que isso pra não ressecar demais a sua pizza. Olha como que ela fica fofinha. Olha só que massinha mais gostosa, bem fofinha. Aqui vai ficar crocante, tá? Ó, já está crocante e aqui vai ficar fofinha. Agora eu vou começar a rechear aqui com vocês. Eu vou fazer o recheio de calabresa e de frango que eu mostrei pra vocês. Então, eu pego a minha massa, o disco. Aqui eu tenho o molho de tomate que eu coloquei aqui nessa bisnaguinha, só pra facilitar mesmo. Vou colocar um pouquinho de molho. Vou espalhar, pode espalhar com a colher mesmo, tá? Importante colocar molho por todo o disco, tá bom? Pra não deixar ressecado. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um pouquinho de mussarela ralada. Vou colocar a pizza já posicionada aqui, porque ela já vai ficar aqui nessa forma. Então, olha, bem pouquinho, tá? Não precisa de muito, porque a pizza ela é pequenininha. Apesar de que vocês viram, ela nem ficou tão pequena, né? Olha o tamanho, um tamanho bem bom, tá? Do tamanho da palma da minha mão. Já vi mini pizza bem menor. Meu aro é 10 centímetros, tá? Então, feito isso, vou colocar a calabresa. Eu vou colocar aqui, como ela é pequenininha, vou colocar 3 calabresas, ok? Vou colocar um pouquinho de cebola ralada. Eu ralei a cebola no ralador, deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês. Eu ralei a cebola no ralador pra ficar bem fininha, tá? Desse jeitinho assim, olha. Então, eu coloco um pouquinho de cebola, que eu acho que combina com a pizza de calabresa, né? Assim, e por cima um pouquinho de orégano. Bem pouquinho mesmo. Então, assim, vou mostrar de pertinho. Ficou a minha pizza de calabresa. Agora eu vou montar uma de frango aqui com vocês também. Olha, meu disco, bem de pertinho. Levemente dourado por debaixo aqui, né? Macia, olha, uma massinha bem fofinha, tá? E vou fazer a de frango. Vou colocar molho de tomate também. Vou espalhar. Aí o de frango a gente faz o contrário. Aqui eu tenho o meu frango desfiado, esse frango tá todo temperado já, tá, gente? Eu já cozinhei ele bem temperadinho, tá uma delícia. E desfiei. Então, aqui eu vou colocar o franguinho primeiro. Vou espalhar ele aqui. Por que que eu faço isso? Para não deixar o meu frango ressecado. Aí eu venho aqui e coloco a mussarela por cima do frango, que aí a mussarela vai derreter e não vai deixar o frango ficar ressecado. E aqui eu vou colocar o milho verde para dar uma incrementada na minha pizza de frango. Coloca milho verde e orégano. Orégano é a gosto, né? Mas eu acho que combina com qualquer tipo de pizza. Deixa eu mostrar de pertinho para vocês como ficou de frango. O franguinho fica aqui por baixo, porque aí quando assar, a mussarela vai derreter e não vai deixar o frango ficar ressecado, tá? E eu vou fazer esses 2 sabores por enquanto, mas lembrando, vocês podem fazer o sabor da preferência de vocês, qual você quiser, tem várias opções. Vocês podem fazer de tomate, né, marguerita, vocês podem fazer de atum. Ah, tem tanta opção, pode fazer de presunto, que é só a mussarela e o presunto também. Fica bem gostosa. Então, eu quis trazer aqui pelo menos 2 opções de recheio, né? Mas vocês podem fazer vários. Então, eu vou montando aqui e vou mostrar pra vocês como que elas ficam assadas. E depois, nós vamos levar essas pizzas pra congelar também. Porque pra quem for fazer pra vender, tem a opção de fazer congelada, né? De vender congelada. Que eu acho que fica mais interessante. Aí você coloca no freezer e depois você embala separadamente e vende já na embalagem.
E aí a pessoa que comprar, leva para casa e termina de assar ela em casa. Eu acho que é mais interessante. Mas aqui eu vou deixar essas assadas para mostrar para vocês como que elas ficam. Então eu vou levar essas aqui para assar, para mostrar para vocês o resultado delas assadas, tá bom? Aí você vai assar num forno a 200 graus e vou deixar lá em média mais uns 15 minutinhos. Vamos ver se vai ser o suficiente. E para você pré-assar os seus discos, você vai levar no forno a 150 graus, tá bom? Para ficar assim, olha, levemente dourado. 150 graus por 15 minutos. Aí vai depender do seu forno. No meu ficou 15 minutos, mas você pode estar observando entre 10 a 15 minutos. Não deixe mais do que isso para não passar desse ponto aqui. Levemente, ó. Começou a ficar crocante, tá bom? Então, os discos 150 graus por 15 minutos. E aqui as pizzas já prontas para assar, vou deixar 200 graus por mais 15 minutos. E volto para mostrar para vocês o resultado dessas pizzas aqui. E vou terminar de montar essas aqui, porque nós vamos congelar para poder embalar, né? Afinal de contas, se a gente for vender, nós vamos vender elas congeladas. Aí, para congelar, a gente já faz assim, olha, já faz uma produção, já posiciona os discos aqui na forma. Você vai precisar levar as suas pizzas para congelar numa forma assim primeiro, tá? Não pode embalar elas antes, não. Então, faz uma produção assim. Passa o molho. Aí depois você passou o molho, coloca a mussarela em todas elas. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not. Colocou a mussarela? Vamos colocar a calabresa. Text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Colocou a calabresa, vamos colocar a cebola. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead, Depois é só colocar o orégano. stay dead, then will you get bored of killing? E dessa forma nós vamos levar para o freezer, tá? Separadinha assim na forma. Quando ela gelar, que ela ficar bem firminha, aí a gente já pode embalar. Dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like. Olha só como que ficou nossas pizzas. Vou mostrar pra vocês como que elas ficam por baixo. Olha só, perfeita, né? Desse jeitinho aqui que ela tem que ficar. Ela ficou 15 minutos assando, tá? Então, ela ficou no tempo certinho no pré-assar dela, né? Vamos partir aqui pra ver como que fica a massa. Deixa eu chegar pra lá porque tá quente. Nossa, que delícia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, olha. Ela fica fofinha aqui dentro, olha. Bem macia a massa e crocante aqui fora. Aqui embaixo ela fica bem crocante. Deixa eu dar uma mordida. Olha. Perfeita demais, muito gostosa. Pode fazer essa massa que vocês não vão se arrepender. Vocês vão vender muito, porque ela é muito gostosa. Essa massa é perfeita. Perfeita. E vocês viram como que ela é econômica, né? Ou seja, você vai ganhar bastante dinheiro fazendo essa massa, porque você consegue vender muito bem, né? Essas pizzas. E com a massa econômica e gostosa, aí você vai vender bastante. Essa é a de calabresa. E bem recheada também, né, gente? Não tem miséria aqui não, olha. Coloquei 3 rodelas de calabresa, ficou bem recheada. Vou morder aqui agora de calabresa.
Ó, muito bom. E esse queijo, delícia, deliciosa, muito boa mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês podem embalar as mini pizzas para vender, mas antes eu quero falar com vocês que vocês podem vender somente a massa, tá? Você pode congelar e vender somente a massa. Ou você pode armazenar na geladeira, se você for consumir depois, é só você colocar dentro de um plástico, tá? Para ficar bem vedada e não ressecar a sua massa. Coloca dentro de um plástico e armazena na geladeira. Essa massa na geladeira, ela tem uma validade de 3 a 5 dias, refrigerada, e se você for congelar, ela tem uma validade de até 90 dias. Então, é uma dica que você pode levar também, você pode oferecer somente a massa e o cliente monta a pizza em casa. Essa massa, ela teve um custo de 10 centavos, tá? Então, depois é só você calcular aí por quanto que você pode vender somente a massa. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu embalo. Vou colocar, ó, você vai precisar de uma placa de isopor, tá? Eu tô com essa placa menor, mas se você for fazer em maior quantidade, é só você colocar uma placa maior. Só que eu vou embalar assim, ó, 5 de cada vez, tá bom? Então, eu pego a placa e coloco as pizzas já congeladas, tá, gente? Não pode embalar sem estar congelada, porque senão vocês vão amassar as pizzas. Então, você pode colocar tudo de um sabor só ou pode fazer sortido. Aí, feito isso, ó, colocou as 5 aqui, eu vou embalar pra vocês verem. Aí, você vai pegar um plástico filme. Aí, você vai pegar um plástico filme, coloca na bancada. Coloca a sua pizza e passa o plástico dessa forma. Aí você corta. E faz assim. Estica bem, deixa bem esticado e prontinho, você pode vender assim. Aí aqui eu tenho 5 unidades. Então, se você quiser vender em maior quantidade, é só pegar um isopor maior, tá? Uma placa de isopor maior. Agora vamos falar de custo. Somente a massa dessa pizza me custou R$4. E o rendimento dela, conforme eu mostrei para vocês no vídeo, foram 50 unidades, tá? Pesando em média 18 a 19 gramas cada massinha dessa daqui, tá bom? Então, o custo por unidade está saindo a 10 centavos. Agora, o recheio, ele vai variar de acordo com o recheio que você preferir. Os recheios que eu mostrei no vídeo foram calabresa e frango. Então, esses recheios, já mostrei para vocês aí o valor que eu paguei nas mercadorias, né? Então, eu fechei tudo aqui a R$26. Deu certinho dessa vez os R$30. Então, eu vou dividir R$30 por 50 para saber o custo de cada mini pizza. E cada mini pizza, para mim, saiu a 60 centavos. Então, é uma mini pizza bem recheada, um tamanho bem legal também, não é tão pequeno, como eu falei para vocês, eu usei o aro de 10 centímetros de diâmetro, né? Então, é uma pizza bem legal o tamanho. Se você pegar 60 centavos e multiplicar por 3, que é a conta que a gente normalmente faz, vai dar R$1,80. A minha sugestão de venda é R$2 cada mini pizza. Mas o interessante é que você venda dessa forma, embalada em mais quantidades, porque aí você pode fazer um valor fechado. Eu embalei de 5 em 5, então cada bandeja dessa vai custar R$10. Você pode fazer mais quantidade também. Ou você pode vender individual já assada. Se você for vender na rua, aí você já assa em casa e leva pronta. Aí você pode vender a unidade, que também
também vale por R$2, mas isso aí você tem que fazer a precificação de acordo com o que você gastar aí na sua cidade, tá bom? Não se esqueça disso. Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada a você que ficou aqui comigo até o final e até o próximo desafio.